Olá, vamos agora primeiro à correção dos nossos exercícios sobre ilicitude, ok? Eu vou postar para vocês depois, tá? No final de semana, vocês deem uma olhadinha, exercícios sobre culpabilidade e sobre concurso de pessoas, de modo que nós vamos ficar kits com a matéria, certo? Em que? De exercícios. E em cima desse exercício, eu vou criar a prova, entendeu? Em cima desse exercício eu vou criar a prova. Então, gente, tentem fazer os exercícios. O pessoal que puder passar esses exercícios com o gabarito para aqueles colegas que não estão conseguindo acessar a web aula, tá? Porque eu vou fazer a prova em cima desses exercícios. Isso aí vai ser no mesmo estilo. Então, é como já se fosse um simulado para vocês, ok? Final de semana eu vou postar os exercícios de culpabilidade de concurso de pessoas ou de agentes, certo? Que vou corrigir na próxima quarta. E depois, na outra semana, vem a nossa prova. É isso? Então, vamos lá. Primeira correção, depois a gente vai para a aula, né? Que hoje a gente ainda vai ter a aula de concurso de pessoas, parte 2. Então, vamos lá. Jorge é ameaçado de morte por um bandido da comunidade onde vive. Com medo da ameaça se efetivar, Jorge compra uma arma para se defender. Um dia, no meio de uma noite escura, Jorge encontra seu desafeto, que faz um movimento brusco, tirando algo do seu casaco. Acreditando piamente que o mesmo pegava uma arma para matá-lo, Jorge age mais rápido, sacando sua arma, atirando no desafeto que vem a falecer. Ocorre que, depois, Jorge percebe que, na realidade, seu desafeto iria pegar uma Bíblia, descobrindo que ele deixara a bandidagem porque havia se convertido. Pergunta-se: no caso, pode-se dizer que Jorge agiu em legítima defesa real do artigo 25 do Código Penal? Fundamente sua resposta: não podemos, né? Porque o que houve aí foi uma legítima defesa, mas não na forma real, e sim a legítima defesa putativa, né? Que parece um palavrão, mas putativo é imaginário, aquela do artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Legítima defesa que pode ter todas as discriminantes, né, todas as formas de exclusão da ilicitude, estado de necessidade, né, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito, tudo pode se dar de forma real, certo? Ou seja, quando os requisitos efetivamente estão ocorrendo no mundo real, mas podem também se dar de forma putativa, que é quando estão apenas aonde? Na mente do agente, certo? Que distorce através de um erro, que já falamos, lembra? Erro é uma falsa apreciação da realidade. Esse erro leva ele a imaginar uma situação que, se de fato existisse, olha o que diz o artigo 20, parágrafo 1º, tornaria a ação dele legítima. Se o erro tiver justificado pelas circunstâncias, né, que circunstâncias? Do caso concreto, ele não vai responder, certo? Igualmente, mas não vai ser igualmente se fosse uma legítima defesa real. Mas, juridicamente, o instituto é outro, certo? Ó, imagina, vamos ver exemplo, né? O estado de necessidade putativa. O cachorro vem em sua direção, um cachorro com uma cara de poucos amigos, você acha que ele vai te morder, você taca uma pedra nele e depois você descobre que ele é manso. Isso seria o quê? Vimos que legítima defesa é para agressão humana. O cachorro não está sendo atiçado por um homem, né? Está por conta própria dele. Então é o quê? Estado de necessidade. Mas estado de necessidade real? Não. Estado de necessidade putativo. É o mesmo artigo 20, parágrafo 1º. Esse artigo 20, parágrafo 1º, ele vai servir para todas essas formas putativas, né? Vamos ver lá, ó, o estrito cumprimento do dever legal putativo. O policial prende o irmão gêmeo do bandido. Tem um mandado, tem a foto lá, prende o irmão gêmeo, achando que está apreendendo. Só quando chega na delegacia é que vai conferir as impressões digitais e ver que prendeu o irmão errado, tá vendo? Seria o quê? Um estrito cumprimento do dever legal na forma putativa.
Na cabeça dele, ele está fazendo certo, ele está prendendo a pessoa certa, né? Mas houve um erro, tá vendo? Uma falsa apreciação da realidade que deturpou os fatos. Então, não é o estrito cumprimento do dever legal real do artigo 23, e sim forma de discriminante putativa. Estrito cumprimento do dever legal putativo, artigo 20, parágrafo 1º também, certo? Ok? Então, a gente pode ter, como eu falei, né, por exemplo, você, qualquer pessoa do povo, Código de Processo Penal diz que pode prender alguém que esteja em flagrante delito, enquanto a autoridade tem o dever legal. Se você não é autoridade de seus agentes, né? Você não é policial, não é nada. Você não é obrigado, mas você pode dar voz de prisão? Pode. Qualquer um do povo pode. Está lá no Código de Processo Penal. Aí, naquele pega ladrão, você vê aquela correria, você vai, imobiliza, né? Joga no chão e imobiliza aquela pessoa que estava correndo, achando que era o ladrão. Só que, na verdade, não era o ladrão. Era uma pessoa que estava correndo atrás do ladrão. Isso acontece muito, né? Naquela confusão, a pessoa confunde, né? O verdadeiro ladrão com a pessoa que está ali ajudando também. Veja, você vai estar em estrito cumprimento, em exercício regular do direito, né? Porque é um direito que o código não é um dever, tá vendo? Se você falar assim, eu não vou fazer, não vai responder. Você não é garantidor, você não tem um dever e imposição da lei. Você não é um policial. Mas você pode fazer, tá vendo? A gente vê, exercício regular do direito é uma faculdade, né? O direito te dá essa faculdade. Agora, se você for exercer, você tem que exercer de acordo com o quê? Com a lei, entendeu? Você tem que exercer de acordo com a lei. Nessa forma, seria o quê? Um exercício regular do direito putativo, porque você, na sua cabeça, achou, tá vendo, que estava prendendo o bandido e o que você poderia fazer, certo? Mas houve um erro, uma falsa apreciação da realidade. Então, veja, todas as formas de exclusão da ilicitude, elas podem ser reais ou imaginárias. Se for imaginário, é o 20, parágrafo 1º, que nós até no dia da aula demos o exemplo, também está na apostila, aquele caso que ficou famoso do policial que matou o morador, porque ele confundiu uma furadeira com uma submetralhadora. Tá vendo? Ó, legítima defesa putativa, que é o caso do nosso exercício. Por quê? Igual lá no caso da furadeira, era a arma que ele estava. Não. Existia uma injusta agressão humana ali? Não. Ele estava com a furadeira. Aonde aconteceu isso? Na mente do policial, que confundiu a furadeira com submetralhadora. Então, é legítima defesa putativa. É igual aqui. Jorge tinha realmente, por isso que é um erro que está justificado pelas circunstâncias, porque ele tinha esse desafeto, né? O desafeto era perigoso, tinha ameaçado ele de morte, certo? Fez aquele movimento brusco e ele saca a arma e atira no desafeto, entendeu? Mas aí, ele ia pegar a Bíblia, ele podia imaginar? Não. Foi real? Não, porque a Bíblia não era uma injusta agressão, ele pegar a Bíblia. Não era uma injusta agressão, para pregar a palavra lá de Deus, não era. Então, não houve uma legítima defesa real, porque não houve injusta agressão no mundo real. Houve legítima defesa na forma putativa, tá? Jorge, ele vai poder responder pelo porte ilegal de arma, porque apesar dele estar sendo ameaçado, ele não tinha porte de arma, né? Não pode comprar arma no mercado negro. Mas em relação à morte do desafeto, ele não vai responder, porque a gente vai estar diante de uma legítima defesa putativa. Então, a pergunta é, ele agiu em legítima defesa real do artigo 25? Não. Ele agiu em legítima defesa putativa, imaginária, porque na realidade não havia injusta agressão. E o artigo é o 20, parágrafo 1º, ok? Muito bem. Vamos para a segunda questão. Maria caminha pela rua quando avista um bebê dentro de um carro fechado. Percebendo que o bebê já está agonizando e que aí não há tempo de chamar uma ambulância, Maria pega uma pedra, quebra o vidro do carro e salva o bebê. Nesse caso, podemos dizer que Maria praticou o crime de dano previsto no artigo 63? Olha, vocês acham que ela praticou? Não praticou, certo?
Mas por quê? Né? Tem que fundamentar a resposta. Por quê? Porque ela agiu em estado de necessidade de terceiro, certo? Veja, ela não estava diante de uma injusta agressão. O bebê não estava agredindo ela, ela estava diante de uma situação de perigo que foi causado pelo homem, né? Pelos pais do bebê. Não tinha jeito de evitar, certo? O sacrifício do bem jurídico, que é o que? O patrimônio, quebrar o vidro. Não tinha jeito, porque não dava para esperar a ambulância, enfim. Então, vejam, lembra dos requisitos do estado de necessidade, artigo 27? Você sacrifica um bem jurídico para salvar outro, porque isso é o quê? É razoável, né? Claro, você é razoável você quebrar um vidro para salvar a vida de um bebê. Então, ela não vai ter praticado o crime de dano por exclusão da ilicitude, uma vez que ela atuou em estado de necessidade, onde, diante de um perigo, né, atual, a criança já estava lá morrendo, ela sacrificou um bem jurídico, patrimônio, para salvar outro bem jurídico, que é a vida, porque isso é razoável, certo? Então, ela não vai responder pelo dano, certo? Não vai responder pelo crime e nem vai ter que pagar o vidro. Na área civil também ela está isenta. Ela não vai ter que ressarcir esse vidro, certo? Ok? Então, aqui é um caso de estado de necessidade real, porque realmente existia um perigo, tá vendo? Lá no dia da nossa web aula, não sei se vocês lembram, deu o exemplo do bebê, né? Imagine que se em vez de ser uma criança, fosse aqueles bebês, tem uns bebês, vocês já viram, que é de boneco, que é mais de R$ 1.000, enfim, um negócio que é caro, para ter uns horrorosos, inclusive, mas que parecem realmente uma criança. Imagina se a Maria confundisse, entendeu? Achasse que era um bebê, ela quebrou o vidro e depois que ela descobriu, o problema era real, tá, gente? O probleminha, estou agora supondo, né? Uma outra hipótese, se não fosse realmente um bebê, fosse um boneco. Aí seria, olha aí, estado de necessidade putativo, entenderam? Teria havido um erro, e nesse caso ela teria que pagar o vidro. Aí nesse caso não tem jeito, tá? Ela estaria excluída do crime, porque seria um estado de necessidade putativo. Como eu falei, a gente ia aplicar o artigo 20, parágrafo 1º, que se chama discriminante na forma putativa, mas ela teria que pagar o vidro. Nesse caso do nosso probleminha aqui, não, porque foi um estado de necessidade real, ok? Muito bem. Terceira questão. Policial militar atira e mata bandido que fazia uma mulher refém com a arma apontada para a cabeça da vítima. Nessa hipótese, pode-se dizer que o policial militar agiu ao parado por qual causa de exclusão da ilicitude? Legítima defesa, letra C. Legítima defesa, tá vendo? Por quê? Né? Porque a gente viu que não é estrito cumprimento do dever legal, porque a lei não manda matar. Então, qualquer pessoa que mate para defender a própria vida ou a vida de outrem, né? Que pode ser legítima defesa própria ou de terceira, que foi de terceiro, está agindo em legítima defesa, certo? Se cumprir os requisitos da legítima defesa que a gente já viu, certo? Tem que ter razoabilidade, não pode ter excesso, você só pode revidar até cessar a agressão, se cessou você tem que parar, todos aqueles requisitos. Mas se estiver presente, beleza, mas a lei não te manda matar. Não existe nenhum artigo de lei que vocês vão procurar que diz a lei que você tem que matar. Isso não existe, certo? Na nossa lei civil, ok? Então, por conta disso, se ele age, é legítima defesa, tá? Letra C, eu falei até que isso já caiu na prova da OAB, sempre cai isso, tá? Estrito cumprimento do dever legal seria quando ele cumpre, lembra, o mandado de busca e apreensão, cumpre o mandado de prisão, porque o nome já diz. Por que é mandado? Porque tá lá, o juiz manda, porque a lei manda, porque você tem um dispositivo lá no Código de Processo Penal que fala, né, do cumprimento do mandado de prisão, do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Então, ali, quando o policial, o oficial de justiça, enfim, cumpre esses mandados, tá vendo? É um mandado que vem da lei. Ali é diferente de matar. Ali ele é obrigado a cumprir. Matar ele não é obrigado, entendeu? E no caso, já cumpriu o mandado de busca e apreensão, cumpriu o mandado de prisão, ele é. Claro que também vimos sem que haja excesso, né?
Por isso que é estrito cumprimento do dever legal, ele não pode praticar excesso, certo? Mas se ele não praticar excesso, e a gente viu que não pode ter excesso em nenhuma causa de exclusão da ilicitude, né? Porque senão ele vai responder por esse excesso, isso está lá no artigo 23, parágrafo único, mas se ele não praticar excesso, beleza, ele não vai responder por crime, estrito cumprimento do dever legal. No caso aí, ele matou, então é legítima defesa de terceiro, certo? Muito bem. Vamos ver 4. Marta é vítima de violência doméstica por parte de Clóvis, seu marido. Um dia, após sofrer um ataque com socos e chutes violentos, Marta consegue pegar uma faca e dar uma facada no peito de Clóvis, né? Ficou em Clóvis, mas é no peito de Clóvis, que cai ao chão. Ocorre que, mesmo após Clóvis estar caído, inerte, Marta continua esfaqueando o marido, dando no total 18 facadas no mesmo, que vem a óbito. Nessa hipótese, Marta vai responder. Olha aí, olha o excesso aí que acabamos de falar. Pode, dá vontade, né? Dá vontade, mas pode? Não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode, né? Como diz o Siqueira Júnior. Não pode cancelar esse CPF, não pode. Dessa forma não pode, certo? Não pode ter CPF cancelado por excesso, entendeu? Porque ela tem o direito de se defender, beleza. Até aí ela estava em legítima defesa, ela dá uma facada, deu uma facada no peito, ele cai no chão. Cai inerte, tá vendo? Então, nesse momento que ele cai inerte, o que acontece? A agressão cessa. Então, ela não pode prosseguir, certo? Porque diz lá na legítima defesa, no artigo 25, que a pessoa tem que usar de forma moderada dos meios necessários. Então, isso quer dizer o quê? Até cessar a injusta agressão. Cessou, não pode ir além. Ela foi além. Né? Vejam, deu 18 facadas, então esse é um excesso doloso, né? Ela responde pelo excesso culposo ou doloso, mas eu não consigo entender que aí seja culposo, porque 18 facadas foi demais, botei 18 justamente para não ter dúvidas. Então, a gente segue lá o parágrafo único do artigo 23, ela vai responder por esse excesso. Esse excesso configura o quê? Homicídio. Então, resposta letra A, homicídio doloso em razão do excesso doloso na legítima defesa, certo? Se quiserem botar aí do lado, o artigo é o artigo 23, parágrafo único do Código Penal, ok? Muito bem. Vamos ver agora o 5. Marcos é oficial de justiça, recebendo um mandado para cumprir de busca e apreensão em uma residência. Ao executar o mandado e entrar à força na residência, faltou, desculpa, um R, e entrar à força na residência, Marcos, veja, né, ele teve que executar o mandado, tá? Entrou à força. Eu não estou dizendo que ele podia ter entrado de outro jeito. Hoje mesmo, essa semana, aconteceu um caso da Polícia Civil, não sei se vocês viram, aqui do Rio, né, que o cara fingiu que não estava em casa, né, acho que era até negócio não sei se era de milícia, não sei se foi negócio da Marielle, ou se foi negócio da Santos, acho que era negócio da Marielle, enfim, que ele fingiu que estava, da Marielle, que jogou as armas, ajudou a princípio a jogar as armas fora, né? E aí, quando chegaram na casa dele, lá no horário, ele fingiu que não tinha ninguém em casa. Aí tiveram que usar, não sei se apareceu na televisão, não sei se vocês viram, um pé de cabra para abrir a porta para entrar. Veja, ele está amparado, certo? Então, ele pratica um fato típico. Típico, sim, não tem crime. Típico pratica porque praticou conduta, né? Resultado, nexo causal e teve a tipicidade. Mas para eu ter crime, eu tenho que ter fato típico, antijurídico e ilícito. Fato típico é o primeiro momento. Esse ficou um pouquinho mais complicado, para vocês não esquecerem que a teoria do crime é igual ao jogo de videogame. Lembra? Eu passo para a fase seguinte quando eu tiver completado a primeira. Quando eu analiso a conduta do Marcos, eu tive fato típico. É igual o policial quando mata lá para defender a mulher do bandido. O fato típico teve conduta? Sim, uma ação, aqui também, uma ação, né? Ele entrou à força na residência, praticou uma ação. Lá também, ele atirou. Dolosa? Sim, ele teve consciência e vontade.
né? Lá o policial teve consciência e vontade de atirar e aqui ele teve de entrar à força na residência. Essa ação deu causa a um resultado, certo? Houve um nexo causal, porque foi a ação dele que deu causa ao resultado. Lembre-se, considera-se causa, ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido, como ocorreu. Artigo 18, lá que a gente... Desculpa, artigo 13, que a gente põe aquele como ocorreu para completar lá do nexo causal, certo? Deu causa ao resultado. Que resultado? Lá no caso do PM, morte. Aqui uma invasão de domicílio, um abuso de autoridade. Então, o fato típico teve. Agora, eu vou ter o crime? Não. O crime eu não vou ter nem de homicídio, nem de invasão, nem de abuso, certo? Não vou ter. No caso do policial, né, seria o de homicídio. Aqui, eu não vou ter crime nem de abuso de autoridade, nem de invasão de domicílio. Por quê? Certo? Não é porque ele não teve dolo, que ele quis entrar, é porque ele estava em exclusão da ilicitude, justamente ele estava cumprindo o mandado, então ele estava amparado pelo estrito cumprimento do dever legal, tá vendo? Olha aí, ele pratica fato típico, letra B, mas não pratica fato ilícito, por estar amparado pela causa de exclusão da ilicitude do estrito cumprimento do dever legal. Logo, ele não pratica crime, certo? Mas não é por exclusão, porque eu posso não ter crime por exclusão do fato típico, por exclusão do fato ilícito, da ilicitude, ou por exclusão da culpabilidade, que foi nessa última aula, que eu ainda vou passar os exercícios. Então, eu posso ter crime, não ter crime por exclusão de um desses 3 requisitos para o crime. Lembra? Teoria tripartida. Crime, fato típico, jurídico e culpável. Eu posso ter exclusão de um dos 3, entendeu? Só que primeiro eu analiso o fato típico. Se eu tenho fato típico, videogame, é que eu passo para a segunda fase, fato ilícito. E aí, se eu tiver fato típico e ilícito, é que eu vou analisar a culpabilidade. Vejam, aqui nessa hipótese da questão 5, eu nem vou chegar na análise da culpabilidade. Por quê? Porque eu morri na segunda fase. Eu não vou ter o fato ilícito, eu vou ter uma exclusão da ilicitude, porque ele estava justamente cumprindo um mandado, ok? Então, a resposta é a letra B. Então, não ter crime. Por último, 6. Complete as lacunas, certo? Ó, ofendículos são mecanismos de defesa da propriedade, como, por exemplo, falamos, lembra? Cerca, aquelas que chamam de cerca elétrica, aquela outra de arame farpado, que tem um nome que eu esqueço, o cão de guarda, o caco de vidro, tudo isso você pode usar para defender sua propriedade, certo? E seu emprego sem excesso, aquilo que eu te falei, eu não posso botar uma voltagem lá na minha cerca elétrica para a pessoa tomar um choque e morrer, não posso. Certo? Eu não posso ter um cachorro brabo num muro baixinho que ele pule e ataque uma pessoa que passa na rua, né? Agora, o seu emprego sem excesso configura a causa de exclusão da ilicitude do exercício regular do direito, certo? Tá lá bonitinho, não tá atacando ninguém. Se volta contra o injusto agressor, eu posso até dizer que é a legítima defesa pré-ordenada. Mas aqui eu não falei, tá lá, não se voltou contra ninguém, por quê? Porque ninguém quis invadir a tua casa, então tu põe lá uma cerca elétrica, certo? Né? Como põe bonitinho com aquele aviso, cerca elétrica, só que, graças a Deus, né, teu santo é forte, nunca ninguém quis invadir sua casa, nenhum ladrão te invadir, nem nada, tá lá, certo? Você pode ter essa cerca elétrica lá? Pode, porque isso é o exercício regular, olha aí, do direito de quê? Do direito de proteção à propriedade, ok? Beleza? Beijo para vocês, até a próxima aula. Daqui a pouquinho vou lançar, que é o nosso final de matéria, concurso de pessoas ou de agentes, parte 2.